Olá, galerinha do sexto ano. E aí, preparados para mais uma aulinha? Então, veja só, na outra aula a gente falou das relações ecológicas do tipo cadeia alimentar. Hoje a gente vai continuar com as relações ecológicas, só que a gente vai conhecer outros tipos de relações e também a gente vai aprender a nomear essas relações, certo? Então, ó, vamos prestar atenção na aula, vamos tirar dúvida, aparecer no grupo. Muitos aparecem lá no grupo para tirar dúvidas, mas não entregam atividade. Outros estão lá, a gente vê que está lá no grupo, mas não participa. Então, vamos participar, minha gente. Bora movimentar esse grupo aí. Vamos tirar as dúvidas que a gente precisa, certo? A gente está aqui para isso. A dúvida que tiver, pode tirar. A gente quer que vocês absorvam o máximo. Então, ó, a aula de hoje vai ser sobre as relações ecológicas. Certo? Relações ecológicas são relações que existem entre seres vivos. Então, essas relações, elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie ou elas podem ser de espécies diferentes, certo? Elas podem ser harmônicas, trazer harmonia, onde ninguém sai perdendo, ou ela pode prejudicar alguém, certo? Então, ó, quando a relação ecológica é a que existe entre seres vivos, quando ela é do tipo harmônica, ninguém sai prejudicado, ninguém perde. Quando ela é do tipo desarmônica, pelo menos um ser vivo sai prejudicado, certo? Então, ó, a gente tem dois exemplos aí. O exemplo das formigas, que é uma relação harmônica, são indivíduos da mesma espécie aí, certo? Eles dividem o trabalho dentro do formigueiro. Cada um tem a sua função, eles vivem realmente uma sociedade. Eles têm a rainha, que serve só para reproduzir, e ele tem as operárias, que vão atrás de alimentos para suprir eles e a rainha. Eles vão produzir, fabricar um formigueiro. Então, há divisão de trabalho, certo? Ninguém perde, todo mundo sai ganhando. E na relação desarmônica, eu trouxe o exemplo aí, ó, do cachorro com o carrapato. O cachorro, ele vai sair perdendo. Ele perde o sangue, perde nutrientes, pode ter uma doença e ainda, ó, a coceirinha, né, que incomoda bastante. Já o carrapato, ele sai ganhando. Ele pega os nutrientes do sangue do cachorro e vai se alimentar, além de ter uma moradia, né? Ali ele vai se alimentar e vai se reproduzir. Então, é uma relação desarmônica, porque o carrapato, ele tá ganhando e o cachorro, ele tá perdendo. Olha ele aí. Formiga aqui, ó, divisão de trabalho. É até engraçadinho quando elas vão na filinha. Uma vem ao contrário, sai uma cumprimentando a outra, né? Elas são bem organizadas. Então, as formigas é uma relação harmônica, elas estão ganhando. E o cachorro, uma relação desarmônica. Eles estão perdendo. Então, ó, sociedade, quando indivíduos da mesma espécie, eles vivem juntos, eles dividem o trabalho. E aí a gente tem outros exemplos. A gente tem a abelha, que elas também vivem em sociedade. Tem a abelha rainha, tem a abelha operária e tem o zangão. A abelha rainha fica de boa, só reproduzindo. Ela é a única que vai reproduzir. Então, nessa sociedade, só quem reproduz é a rainha. Ela é maior do que as outras, porque ela libera um hormônio que faz com que ela cresça, mas que impede que as outras também cresçam. Ela libera o hormônio dentro da colmeia e as abelhas operárias não conseguem crescer nem conseguem se reproduzir. Então, ela é a única que vai se reproduzir. E aí, quando essa abelha morre, a rainha morre, é que uma outra operária vai liberar o hormônio e ocupar o lugar dela. Mas é só uma por colmeia. Uma rainha e as demais operárias. E o zangão, que é o macho, que vai ajudar a abelha rainha a ter os filhinhos. A formiga, ó, a gente já falou dela. E também o cupim. Os cupins são aqueles que vivem corroendo a madeira, né? Às vezes a gente vê aquele pauzinho caindo da madeira, são os cupins. Certo? Outro exemplo aí que a gente tem é a protocooperação. A protocooperação, ela acontece com seres de espécies diferentes. Os dois ganham, um ajuda o outro, ó. Esse boi aí tem um passarinho nas costas dele. Aí, você pergunta, professora, e o boi?
ele não vai atacar esse passarinho? Não, ele não vai. É o pássaro anu, ó, ele fica ali em cima comendo o carrapato que tem ali na pele do boi. Então, é uma relação de protocooperação, onde os dois saem ganhando, por quê? O passarinho comeu o carrapato que tinha ali na pele do boi, ele está ganhando, ele está se alimentando. E o boi? O boi está se livrando dos carrapatos. Então, é uma protocooperação, eles estão trocando favores. Então, os dois estão saindo ganhando. Mas se, por exemplo, o passarinho quiser ir embora, o boi vai conseguir viver ali? Vai. Não é uma relação obrigatória, certo? Eles estão se ajudando, é importante, mas separados, eles sobrevivem da mesma forma. Olha outro exemplo. Um passarinho dentro da boca do jacaré. O jacaré não vai comer esse passarinho, não? Não. Esse passarinho, ele não faz parte da cadeia alimentar do jacaré. O jacaré não quer de jeito nenhum comer ele, até porque o jacaré aí está ganhando um serviço de dentista. O passarinho está comendo o resto de alimentos que tem dentro da boca do jacaré e o jacaré está se livrando de uma possível cárie. Então, os dois estão se ajudando. É uma relação de protocooperação. Mas se o passarinho sair voando daí, o jacaré vai morrer? Não. Eles conseguem sobreviver separados, mas eles têm uma relação junto de se ajudar. A gente tem outros exemplos aqui. A anêmona do mar e o peixe palhaço. A anêmona do mar, geralmente, ela dá choques, né? Ela tem uma urtica, ela libera uma substância que protege ela dos predadores. Então, se alguém chega perto dela, ela libera. Mas no peixe palhaço, ela não libera. Eles têm uma relação de protocooperação. E, por último, a nossa abelha, de novo. É uma relação de protocooperação porque a abelha está se alimentando da flor, mas quando ela sair dali, que ela pegar o néctar que ela precisa, esse polizinho, esse pozinho da flor, ela vai sair distribuindo no caminho. E aí vai surgir novas flores, né? Então, uma relação de protocooperação. A abelha ajuda na reprodução das flores e a flor ajuda dando o alimento para a abelha. Beleza? Então, eles conseguem viver separados, mas viverem juntos ajuda um ao outro. Mas se um quiser sair, quando a abelha voar, a flor vai morrer? Não. Então, não é uma coisa obrigatória. Eles é que querem um ajudar o outro. Um precisa do outro e vivem ali até quando quiserem. Mas já esse exemplo aqui, que a gente vai falar agora, ó, o mutualismo. O mutualismo é uma relação de indivíduos de espécies diferentes, porém, ela é obrigatória. Um sem o outro não consegue sobreviver. O exemplo que eu trouxe aqui é de fungos e algas que vivem juntos. A gente não consegue nem diferenciar quem é um, quem é outro. Eles vivem ligados. Separados, eles não sobrevivem. E unidos, eles conseguem sobreviver. E esse exemplo de mutualismo é aquele fungo e alga que vive na casca da árvore. Às vezes a gente olha uma árvore e vê aquele bolorzinho. Então, o fungo e a alga, eles não conseguem viver separados. Outro exemplo é o cupim. Na barriga do cupim tem um bichinho chamado microlinfa. Porque é uma relação de mutualismo obrigatório. Separado, eles morrem. Porque o cupim, ele vai começar a se alimentar ali, a decompor a madeira, né? Lembra que a gente falou isso lá no comecinho? Então, quando ele decompõe a madeira, que ele se alimenta daquilo, ele não tem capacidade de dissolver, de digerir a celulose, que é o que tem lá na madeira. Ele não consegue. Então, quem faz isso para ele? A microlinfa. A microlinfa pega o alimento, que o cupim está fazendo todo o trabalho entregando a ela, e ela pega esse alimento impedindo que o cupim se prejudique. Então, é uma relação de mutualismo. E é obrigatório, porque se não tiver a microlinfa dentro do cupim, quando ele começar a comer, ele não vai conseguir digerir, então ele não vai sobreviver. Então, é uma relação obrigatória. Um sem o outro, eles não conseguem sobreviver. Certo? Olha aí os fungos e as algas. A nossa próxima relação é o comensalismo. Aí, ó, veja que interessante. Até agora, todas as relações que a gente falou, eles saíram ganhando. Não foi assim? Eles saíram ganhando. Todos saíram ganhando.
Agora, a gente vai falar de uma relação em que um ganha, mas o outro nem perde nem ganha. Por isso que é harmônica, ele tá de boa, para ele não faz diferença. Então, o comensalismo é a relação que existe entre indivíduos de espécies diferentes, onde um ganha e o outro nem perde e nem ganha, certo? Olha um exemplo aí de comensalismo. O tubarão com esses peixezinhos menores grudados nele. O tubarão não come. Aí é o tubarão e as rêmoras. Esses peixes menores são as rêmoras. O tubarão, ele não come as rêmoras. Não faz parte da cadeia alimentar dele. Ele não vê graça em comer uma rêmora. Assim como o tubarão não vê graça em comer homem, viu? A gente não faz parte da cadeia alimentar, não. Os ataques que a gente vê de tubarão é um mecanismo de defesa. E depois ele cospe se ele pegar alguma parte do corpo. Ele não gosta da nossa carne, não. Então, ó, a rêmora, ela pega carona no tubarão, ela se gruda no tubarão. Então, ela sai ganhando porque ela economiza energia, ó, quando ela vai pegando a caroninha nele. Parece um ônibus, ele é o ônibus dela. E ela pega os restos de alimentos que esse tubarão deixa. Pra ela, ela não caça, ela come o que sobrou. Então, ela ganha porque ela pega os restos de alimentos. E ela ganha porque ela economizou energia para pegar uma caroninha. E o tubarão, tá ganhando alguma coisa? Não. E tá perdendo alguma coisa? Não. O que a rêmora vai comer são os restos, aquele que cai, aquelas migalhazinhas que caem. Então, para ele não faz diferença. Então, ele nem ganha e nem perde. Mas é harmônica porque um tá ganhando e o outro também não tá perdendo. Só é desarmônica quando alguém perde. Então, ó, as rêmoras e os tubarões. Ela pega carona e ainda se alimenta. E a última relação harmônica, essa aí do tipo inquilinismo. O que é que acontece com essa relação? Ela é de indivíduos diferentes, onde um mora no outro. Um mora no outro. Veja só. Eu coloquei o exemplo aí da orquídea. A orquídea é uma planta de porte pequeno, ela é pequena. E ela vive sobre árvores maiores. É inquilinismo porque quando a gente aluga uma casa, por exemplo, a gente não diz que é um inquilino que mora ali, quem paga o aluguel, a pessoa paga o aluguel para morar naquela casa. Desse mesmo jeito acontece ali com essas plantas. As árvores menores são grandes, grande porte, elas conseguem chegar mais rápido à luz do sol. Quando a luz do sol bate primeiro na maior para depois descer até a menor. Então a orquídea se aproveita disso. E como ela é pequena, ela vai colocando seus galhos ao redor dessas árvores grandes e tem acesso à luz do sol. Então ela consegue a luz do sol e consegue proteção também, porque vai ser mais difícil se alimentar em busca de uma orquídea que está lá em cima, um animal, por exemplo, ou um animal que consegue comer uma planta rasteira. Então, a orquídea, ela pega dessa planta proteção e iluminação. Inquilinismo, um mora no outro, certo? Beleza até aí? Tô entendendo bem até agora?